do Jornal Ceará e aos nossos ouvintes espalhados pelos mais diversos cantos do nosso país, que nos honram e prestigiam com a sua audiência. É um prazer poder falar com todos novamente e desejar uma boa semana. Ainda estamos no início dela. Ok, Luiz, a nossa... Pois não, Luiz. Cícero Maia, o assunto do momento, sem dúvida nenhuma, é a iminente cassação ou suspensão do mandato parlamentar do deputado estadual André Fernandes. Aliás, um dos que menos gastou e o deputado mais votado nas eleições de 2018. Eu entendi, não sei se você também entendeu dessa forma, como um pedido de socorro. O fato dele publicar em rede social a situação que ele está enfrentando e a iminente suspensão do seu mandato. Como é que você avalia essa situação do deputado André Fernandes, a questão da Assembleia, enfim, o rolo compressor aí do poder no estado do Ceará contra um deputado bolsonarista? O sistema sendo o sistema, né, Luiz? Eu tenho repetido isso ao longo de alguns comentários que tenho feito, tanto aqui no Jornal Ceará, como em publicações minhas em redes sociais. O sistema sendo o sistema. Eu concordo o que o André Fernandes, deputado André Fernandes, fez a divulgar aquele vídeo. É claramente um pedido de socorro, de expor para a sociedade a situação delicada, da forma que ele coloca, fica muito claro que ele até já entende que isso irá acontecer, pelo menos a suspensão do mandato, mas a coisa é muito mais feroz, há um grupo ali pronto para, de fato, eliminar a figura do André Fernandes como deputado estadual. Bom, você já colocou o que a gente conhece, ele expôs, né, o deputado estadual mais votado nas últimas eleições aqui no estado do Ceará, um jovem, né, com um dinamismo muito grande, teve aí a sua imagem divulgada, se tornou popular através do seu canal de YouTube e a sua forma incisiva de colocar o seu ponto de vista, de defender aquilo que acredita, um deputado de direita com um discurso, mais um com um discurso totalmente diferente do que a política brasileira e a política, principalmente aqui no estado do Ceará, está acostumado a ver. Tem feito uma oposição direta ao governo Camilo Santana, mas tem batido de frente, de forma corajosa, contra a família Ferreira Gomes, fazendo também as suas críticas, as suas oposições àquilo que, no caso, Cid, Ciro, falam, fazem, sempre recebe alguma resposta ali do deputado. Agora, durante esse curto período ainda de mandato, né, 1 ano e 6 meses, o deputado já se envolveu em muitas polêmicas, muitos embates ali mesmo na casa. O seu discurso é muito incisivo, é muito forte, ele defende, de fato, tem outros deputados aqui na Câmara dos Deputados do Estado do Ceará que defendem os valores da família, tem alguns outros deputados ali dessa linha, mas ele é o que é mais consistente e dá a cara à tapa, por assim dizer. Agora, há muitas alegações, houve essa questão de quando ele foi, então, à tribuna para fazer ali uma denúncia de um suposto envolvimento de um dos colegas com facções criminosas, e daí começou a se gerar todo esse levante contra o deputado. Agora, se vai haver a suspensão ou não, nós vamos esperar um pouquinho para ver como é que vai se desenrolar. A questão é o seguinte: um deputado pode ser punido, e punido de forma muito rigorosa,
e eu até considero, então, da forma que as coisas estão acontecendo, um desrespeito aos milhares, né, de votos que o deputado teve, porque ele vai ser suspenso ou cassado, mas qual é exatamente a alegação? A alegação é as denúncias que tem feito, aí o Conselho de Ética entra, porque o deputado tem se colocado de maneira indevida, o deputado não pode fiscalizar o outro deputado. Eu quero saber mais uma vez, onde é que está alegações das quais, de fato, incomoda a sociedade. Porque o André Fernandes ele pode ser até explosivo e pode ter até algumas pessoas que não concordem 100% com o jeito dele de se expressar, de falar e tudo, mas falta-nos aí, por exemplo, uma denúncia de corrupção. Eu particularmente, Cícero, não gosto muito do estilo do André Fernandes. Acho um tanto quanto agressivo, demasiadamente agressivo. Ele fala num tom muito alto, mas não posso concordar com um absurdo desse. Até porque ele não é envolvido em nenhum escândalo do tipo desvio de VDP, que é a verba de desempenho parlamentar, ou qualquer esquema para desviar a verba. Quer dizer, o cara é um cidadão honesto, tem desempenhado o seu mandato parlamentar com poucos gastos, enfim, não pesa contra ele nenhum escândalo. O fato da gente não gostar do seu estilo, a forma como ele se coloca, como ele se manifesta, os seus pronunciamentos, também não quer dizer que a gente vai concordar com uma violência desse tipo aí. Ele levantou também na live que ele fez a questão do artigo 53 da nossa Carta Magna, a Constituição de 1988, que garante ao parlamentar a inviolabilidade da fala. Quer dizer que ele vai ser cassado ou ter o seu mandato suspenso por parlar. Você sabe que parlamento, significa falar. Será que é por isso? Mas nós estamos vivendo num tempo, meu caro Cícero, em que Constituição não vale mais nada. O próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria guardá-la, é o primeiro a dar esse mau exemplo, né? Pois é, e aí os partidos, né, como o PDT, PSDB, temos outros partidos aqui de esquerda, o PSOL, que tem, então, principalmente enfileirado, engrossado essa fileira aí de combate ao deputado. Mas existe essa prerrogativa que nós sabemos, o deputado tem o direito da fala, não pode ser ali questionado naquele momento. E interessante como, nesse caso, né, tem causado incômodo total. Eu acho que é dado a essa questão, Luiz Augusto e queridos ouvintes, dessa independência que esse deputado em questão tem. De fato, pelo que temos acompanhado da sua carreira, ele tem um mandato independente, chegou aí através dos seus méritos, com os votos conquistados, o mais votado, e não tem, de fato, como se diz na expressão popular, o rabo preso, né, com ninguém. Eu acho que isso incomoda demais, porque uma coisa que a gente percebe na política é esses conchaves que faz com que, em muitos momentos, alguém que queira esbravejar não possa, porque tem os seus acordozinhos, tem uma coisinha lá de trás, tem uma coisinha lá para frente, e isso evita que muitos, de fato, esbravejem, ficam caladinhos e têm que concordar, engolir calado, até aquilo que para eles realmente não é legal. Mas esse rabo preso faz com que muitos deputados só balancem a cabeça. No caso do André Fernandes, é aquilo que o Roberto Jefferson, presidente do PTB e ex-deputado federal, falou do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, em relação ao fato do Alcolumbre, por exemplo, não dar andamento nos inúmeros pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, que tem lá o fato dele ter sentado, porque acontece o seguinte: um ministro daquele lá pode mandar um assessor dele bater na porta do gabinete ou do Alcolumbre ou do Rodrigo Maia para tomar um café da manhã com eles,
segundo o Roberto Jefferson, e dizer assim, olha, vocês se lembram daquela ação que corre, ou daquelas ações que corre contra você no Supremo Tribunal Federal? Então, é um entrelaçado com o outro, sem poder fazer muito contra o outro, exatamente por causa dessas relações anti-republicanas. Só para ilustrar um pouco o que você está colocando aí. No fundo, é isso mesmo. E a independência do deputado André Fernandes incomoda, e incomoda muito. Agora, Cícero, eu acho importante também colocar nessa linha de raciocínio que vem sendo desenvolvida no seu comentário, como é que fica, por exemplo, o deputado Leonardo Araújo e o Osmar Baquite? Você lembra daquela cena que foi transmitida para todo o Brasil, um colocando o dedo em riste na direção do outro, acusando de bandido, de ladrão, disso e daquilo outro? Se o André Fernandes quebrou o decoro parlamentar, se ele fez algo que justifique uma suspensão de mandato ou até a cassação por falar, esses aí vão passar incólumes ao que disseram e aquela baixaria que patrocinaram e que todo mundo aqui no Ceará viu e no Brasil? Pois é, Luiz, aí a gente sempre questiona essa questão dos dois pesos e duas medidas, coisas que valem para um e coisas absurdas, como a que você terminou de descrever, que parece que vai passar em branco, que não vai ser questionado, não vai para o Conselho de Ética. Por quê? Aí fica, então, exatamente os questionamentos. Porque o que os dois deputados que você mencionou fizeram ali digno, né, de ser chamado, de ser conversado, de ter também as suas devidas punições. Agora, ao deputado André Fernandes, eu até deixo um recado, de repente o vídeo do nosso jornal chega até ele. O recado é muito simples, né? Nem sempre nós ganhamos, eu já disse isso em outra edição, nós ganhamos o debate falando mais alto. Pelo contrário, é muito mais fácil nós provarmos a nossa razão com um meio mais temperado, porque, assim, me parece que o deputado André Fernandes está certo na grande maioria das queixas e denúncias que fazem. Algumas precisam ser investigadas, isso é com a justiça e tudo. Agora, muitas vezes nós perdemos a razão que temos pela falta de inteligência de como comunicar e de como colocar isso. Inclusive, tem sido erro de muitos políticos, né, nesse momento no nosso Brasil. A razão está com eles, tá legal. O jeito de comunicar e de trazer a sociedade para observar e dar uma rasteira na imprensa é que está errado. O André Fernandes tem errado exatamente nesse jeitão explosivo dele, que só em começar a falar, alguns já julga como imaturidade, como coisa de primeiro mandato, e não quero levar tão a sério. Um pouquinho de calma, com a razão que ele tem, ele consegue chegar mais longe. Então, é só uma dica, né? Agora, Luiz, virando aqui a chave rapidinho, só lembrar para os nossos ouvintes que hoje está sendo ou vai ser votado no Congresso Nacional aquele projeto, né, sugerido pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do acréscimo de ano para renovar a habilitação, né, de 5 para 10 anos. Essa é uma daquelas medidas que o presidente já trouxe logo no início do seu mandato, tentando fazer algo mais direto, que influencia diretamente, de forma prática, na vida do cidadão brasileiro, como como foi sugerido a questão também de aumentar a pontuação em relação às multas na habilitação, o tirar os pardais das rodovias federais. Foram muitas iniciativas que têm mais a ver diretamente com o dia a dia do cidadão comum, o pagamento do seguro DPVAT, que foi ali sempre alvo de críticas, de esbarrar ali com alguns políticos, com alguns segmentos
e hoje está sendo votado, vamos esperar qual é a reação. Penso que dessas iniciativas que têm essa característica de beneficiar mais diretamente a vida, de mexer mais diretamente na vida do cidadão comum, isso também que tem tornado, né, para muitos um estilo odioso, né, com relação ao governo, porque sempre se pensa em coisas começando lá de cima. Esse governo começou fazendo proposta que tem a ver com o meu dia, diretamente com o meu dia, com a minha vida, Cícero Maia. E parece que os poderosos não gostam muito assim quando o povão é o primeiro a ser atendido. Vamos porque existe toda uma cadeia, meu caro Cícero, por detrás dessa exploração, né? Tem muita gente que ganha e muitos interesses, lobistas, gente poderosa. Eu tomara que as regras atuais mudem, que o Congresso aprove, porque a minha já se vence no próximo mês de janeiro. Pois é, né? Vamos aí ficar na torcida e acompanhando. E para finalizar, Luiz, só lembrar desse dinamismo, né, da política brasileira. Eu, sem falar aqui em nenhum personagem de forma específica ou partido, mas hoje de manhã eu estava pensando como é a política nos outros países, né? Se nos outros países tem esse euforismo e todo dia, toda semana, a gente está numa página diferente, está num capítulo diferente, vai aparecendo outro personagem, aparece o sujeito daqui, o camarada dali, é uma nova situação, é o STF, é o advogado, meu Deus, a política no Brasil é um negócio que, de fato, né, alguém disse semana passada que ninguém morre de tédio, né? Os jornalistas, o pessoal que acompanha a política brasileira não tem como morrer de tédio, porque é uma novidade por cima da outra, os personagens mudam muito ligeiro, as acusações somem muito rápido, dado ao surgimento de outros questionamentos, enfim, é a nossa política, e aí a gente vai acompanhando aqui para ver aonde chegamos. E, Luiz, só lembrar que a Polícia Militar de Brasília, domingo, fez uma operação, então, invadindo uma chácara onde se acreditava ali ter material da extrema-direita, né? Os extremistas que estavam para fazer os seus protestos, e a polícia foi com força máxima mesmo para chegar nessa chácara e intervir ali em relação à ação dos chamados extremistas. E quando chegaram e entraram chácara adentro, encontraram coisas que não tem muito a ver com extremismo. Faixas, blusas, bandeiras, alguns rojões, coisas que, para a polícia e para quem pediu a ação, deve ter sido muito decepcionante. Como disse o comentarista nesses dias, antigamente extremismo era uma coisa bem diferente, né? Extremismo era algo realmente de assustar. Tipo, agora, explodir bancos, promover sequestro, como fizeram os grupos revolucionários aos quais pertenciam gente, por exemplo, como a Dilma, no período anterior à Revolução de 1964. Só um exemplo, né? Hoje extremismo é outra coisa, o sujeito se manifestar com bandeira. Isso é ser extremista. E com bandeira nacional, né? Do Brasil. Parece que você empunhar a bandeira do Brasil agora é crime, né, Cícero? É uma ofensa, né? Você empunhar a bandeira do Brasil é ofensa. Mas não é queimá-la, né? Como fizeram lá no Paraná. Aí pode. Tá bom, Luiz, fica para você um abraço, para os nossos ouvintes também. Nosso próximo encontro é quinta-feira e a gente espera, então, poder estarmos aqui novamente fazendo esse bate-papo gostoso e essa análise aí das coisas que estão em volta da nossa política estadual, local e nacional. A todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até quinta, meu caro Cícero, se Deus quiser. Obrigado. Boa tarde, grande abraço. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
Na Drogaria Central você encontra